Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é uma coisa interessante. Eu acabei de assistir um seriado chinês sobre a Guerra da Coreia, com 40 capítulos, muito bom, excelente, aprendi muito. Eu achava que eu sabia alguma coisa da Guerra da Coreia até assistir esse seriado. Agora estou começando outro, que é a visão russa da Guerra da Coreia, visão soviética, né? Mas o que a gente nota nesse seriado chinês é que a China, ela lida bem com o passado maoísta dela. Eles lidam bem com o Mao Tse-tung. Não vem assim com grande... Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Como é que a Rússia vê hoje o Stalin e o stalinismo? Como é que vocês encaram isso? Como é que a sociedade russa percebe? Não só russos, né? Mas assim, as diferentes etnias que habitam a Rússia, que são centenas. Como é que vocês encaram a era stalinista? Sim, olha, veja bem, deixa eu falar para a senhora. Eu não tenho uma visão maniqueísta da história, eu tenho uma visão muito fria. A história é aquilo, acabou, são lideranças do seu tempo e por aí vai. Mas como é que está sendo abordado o Stalin hoje na Rússia? Pergunta boa, porque 30 anos éramos acostumados eram anos de difamação de Stalin. Que parecia que não existe um mal neste mundo que não foi o Stalin que fez. E assim era o discurso. Mas se você não for cego, e muitas pessoas não são cegas, eles veem que a figura de Stalin e o próprio período quando ele governou eram muito contraditórios, e para julgar uma figura histórica, bom, é difícil mesmo, porque quem é Stalin? É o governador do país que não, digamos assim, ele pegou o país em 1924, depois da morte de Lenin, na realidade um pouco mais tarde, mas vamos contar com a morte de Lenin. Então, nesse momento, o país lá apenas se recuperou depois da guerra civil, que levou 10 milhões de vítimas. E era agrário, herdou da União Soviética o analfabetismo de tamanho horrível. 80% dos adultos do Império Russo eram analfabetos. Esse país que Stalin pegou. Já quando começou a Segunda Guerra, os soldados do Exército Vermelho eram todos alfabetizados. Então, quando falam dos problemas da alfabetização da população, vemos aqui um exemplo do sucesso brilhante. Stalin pegou o país agrário e deixou-no como projeto espacial. Bom, evidentemente, homem no espaço, isso são os anos 60, mas a base para isso foi preparada na época de Stalin. E, além disso, foi o Stalin que preparou tudo para a bomba atômica. E, falando de verdade, tem que ser muito ingênuo para não entender que, até agora, a Rússia não está bombardeada como a Sérvia só porque temos a bomba. A bomba é a nossa garantia de segurança. Isso que fez o Stalin. Sim, falando de verdade, eu não queria viver naquela época. Foi uma época difícil para viver, não queria. Mas julgar o que foi certo, o que foi errado, para mim é muito difícil, mas tem resultado. Analfabetismo, não. Bom, projeto espacial, sim. Segurança nacional, sim. Obrigado, doutor. Bom, não falei nada sobre as vítimas das repressões, porque já é um lugar comum. Então, sobre as vítimas de repressões, que eram várias... Eu falo isso aqui no Ocidente, né? Que, na realidade, o meu bisavô do lado paterno ficou 10 anos no campo de concentração da época de Stalin. Bom, é horrível. Como? É horrível mesmo. Mas industrialização, zero de analfabetismo,
projeto espacial, segurança nacional, etc, etc.